Boa noite, queridos. Se você está feliz, diga amém. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Como o Zezinho disse, no ano de 2015 nós passamos por aqui, na verdade não por aqui, né, Zé? Pelo outro templo ali, na igreja do lado, onde fizemos o 5º ano de teologia, um estágio aqui também. Nunca imaginei voltar a Limeira. Apesar que meu filho nasceu em Limeira no ano de 2014, quando eu estava no 3º ano de teologia, mas foi um privilégio. Nós ficamos ali no UNASP os últimos 11 anos e meio, sendo 4 anos estudando, depois mais 2 anos cursando ali o mestrado do SALT, e depois eu tive o privilégio de ficar 4 anos no Centro de Pesquisas Ellen White, também junto ao Museu de Arqueologia, que aliás foi inaugurado hoje, né? No UNASP, finalmente, depois de tantos anos, foi inaugurado um novo prédio. Depois Deus me deu a oportunidade de trabalhar por 1 ano na editora Unaspress também, e depois mais 1 ano na faculdade de teologia, num seminário de teologia, até o dia 1º de junho desse ano, quando recebi o chamado da APAC para vir para Limeira. Vejo aqui a professora Joélia, que também é nossa colega, pastor Edson, tem o Zezinho, e é um privilégio estar ali no Colégio Adventista de Limeira, onde nós temos uma igreja de 850, quase 850 alunos para cuidar, colaboradores, professores. Quando passamos por aqui, sei que aprendemos muito com a igreja, erramos também, acertamos, e aí Deus vai nos corrigindo, nos ajudando, e certamente estar aqui com vocês é um privilégio mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanham também através da internet, que você seja enriquecido com o conteúdo desses domingos especiais. Perspectivas do Evangelho. Eu gosto muito de trabalhar, sempre que há os domingos à noite, eu tenho meio que uma regra pessoal, que quando eu vou trazer alguma mensagem no sábado pela manhã para a igreja, eu normalmente trago uma mensagem extraída do Antigo Testamento. Quando é nos domingos à noite, eu procuro trazer algo baseado no Novo Testamento. E quando estou numa quarta-feira, trabalho mais algo temático, um tema que possa colaborar também com o crescimento da igreja. E para não fugir muito dessa regra pessoal, nós vamos trabalhar nos próximos 4 domingos as perspectivas dos 4 evangelhos. E essa noite eu começo com o Evangelho de Marcos. E você vai entender logo mais por que não começamos com Mateus, e sim começamos com Marcos. Deixa eu ver se está funcionando o meu PowerPoint aqui para ficar tudo certo. Vamos fazer um teste? Ok, não está passando aqui. Normalmente funciona daqui, né? Não está funcionando. Eu não sei se precisa clicar na tela, arrastar o mouse aí para a tela estendida e dar um clique sobre a tela, e aí eu consigo perfeito. Vamos lá. Você vê essa imagem, você me ajuda aí, tá bom? Eu vou dizendo próximo e você me ajuda, né? Você vê essa imagem, e essa imagem ela traz uma visão mais ampla daquilo que queremos trabalhar com vocês. Essa imagem traz os 4 símbolos dos 4 evangelhos. Ao longo dos anos, a tradição cristã e também, na verdade, a tradição judaico-cristã atribuiu a cada um dos evangelhos um símbolo: um boi, um leão, um homem e uma águia. E essa noite eu começo com o símbolo do boi, porque ele é exatamente o símbolo do Evangelho de Marcos. E daqui a pouco nós vamos orar para abrir a palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos, ele foi produzido por volta do ano 50 a 60 depois de Cristo. Alguns teólogos chegam a estender esse período até o ano 70. Então, entre o ano 50 e 70 aproximadamente, foi produzido o Evangelho de Marcos. E por que começamos com ele? Porque muito provavelmente dos 4 evangelhos que temos na Bíblia, ele foi o primeiro a ser produzido. Normalmente, hoje, nós fazemos resumos de textos maiores. Às vezes o professor te dá uma atividade.
Pegue um texto grande, um livro, e faça um resumo. E ali em poucas páginas, 2 ou 3 páginas, nós condensamos o conteúdo do livro, do artigo. Era muito comum antigamente, é exatamente o que acontece com o Evangelho de Marcos, que você fizesse ampliação de textos. Por exemplo, Marcos, ele seria aquilo que dá base aos evangelhos de Mateus e de Lucas. Não é à toa que aproximadamente, eu estou arredondando aqui de forma mais grossa, aproximadamente metade do conteúdo de Lucas e do conteúdo de Mateus nós encontramos no Evangelho de Marcos. Ele é um texto menor, um texto mais condensado, que dá base para essas ampliações, os textos maiores de Mateus e de Lucas. O Evangelho de Marcos, ele tem como seu autor, muito possivelmente, o jovem João Marcos, que quando Cristo estava desenvolvendo o seu ministério aqui na terra, teria tido algum contato meio que de longe com esse menino. No livro de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52, você encontra uma cena de um Marcos carregando água, antes de irem ao cenáculo, lugar onde Cristo está com os discípulos. Muito possivelmente este menino, filho de Maria, uma mulher de posses, e o texto bíblico utiliza este adjetivo, uma mulher de posses, para diferenciá-la das outras Marias, Maria Madalena, a Maria de Betânia, a Maria mãe do próprio Cristo, a Maria que também se chamava Maria, a mãe de Tiago e de João. Esta Maria, a mulher que é chamada de uma mulher de posses, a mãe de João Marcos, é a proprietária ali daquele local, aquela casa ampla de 2 andares, onde Cristo se reúne com os discípulos, onde nós temos o relato dos discípulos ali reunidos. Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Então é muito possível que este Marcos, quando jovem ainda, mesmo que de longe, tenha visto ou ouvido a respeito do ministério de Jesus, ficou impactado com aquela cena que depois nós encontramos em Atos, capítulo 12, onde Pedro é libertado de forma miraculosa da prisão. E o texto bíblico diz que Pedro, ao sair, vai para a casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos. Possivelmente o impacto dessa cena faz com que este jovem se torne um dos assessores, um dos ajudantes de Pedro. Aliás, este jovem teve um privilégio muito grande, porque é este João Marcos, Marcos, o seu nome no mundo greco-romano, que poderia ser lido como Marcos em grego ou Marcos em latim, e Marcos para nós é o seu nome no mundo greco-romano. Esse menino, que tinha como nome judaico João, por isso João Marcos, ele também passa um período sendo ajudante de Paulo, porque era primo de Barnabé. Então estamos falando de alguém que teve o privilégio de ter sido ajudante de Pedro e de Paulo, impactado na juventude por aquilo que Cristo fez, mesmo sem nunca ter sido um dos seus discípulos. Depois, mais impactado ainda com o que Cristo faz na igreja e na libertação de Pedro, se torna este jovem que é um seguidor agora de Cristo e um ajudante de Pedro e de Paulo. Você se recorda que na primeira viagem missionária, este jovem abandona Paulo e Barnabé, a ponto de Paulo não querer saber mais dele. Mas na última viagem, um pouco antes de sua morte, Paulo fala para Barnabé: traga Marcos. Paulo dá uma nova oportunidade para esse jovem, mostrando que nunca é tarde para nós nos arrependermos dos erros e recebermos uma nova oportunidade. O Evangelho de Marcos tem como símbolo um boi. E por que o boi? O boi, ele é um animal de carga. Este Evangelho, como eu disse, construído, produzido por volta dos anos 50 a 70 depois de Cristo,
na cidade de Roma, tinha como público-alvo os romanos. E você vai perceber que cada um dos evangelhos tem um público-alvo, tem uma perspectiva. Eu costumo dizer que se nós pegássemos 4 pessoas daqui da igreja agora, se eu trouxesse aqui à frente, desse uma tela e um pincel para cada um de vocês, ou para 4 de vocês, e se eu dissesse, vamos pintar o que vocês estão vendo, certamente eu teria 4 quadros completamente diferentes. Por quê? Porque os pintores seriam diferentes. É por isso que cada um dos evangelhos traz uma perspectiva diferente a respeito de Cristo. Marcos, um livro pequeno, um evangelho condensado, escrito por esse jovem na cidade de Roma, com destino aos romanos, entre 50 e 60 ou 70 depois de Cristo, muito possivelmente poderia ser chamado de o Evangelho segundo Pedro. Por quê? Porque as evidências apontam que Marcos relatou aquilo que Pedro pregou ou falou a respeito de Cristo. Quando nós vamos para a obra História da Igreja Cristã, de Eusébio de Cesareia, que foi escrita a partir de 337 depois de Cristo, ou seja, século IV, ali nós temos o relato de que Marcos seria o hermeneuta, o intérprete das pregações de Pedro. Portanto, o que nós encontramos aqui, muito possivelmente, foi o que Marcos, que não foi um discípulo de Cristo, porque era ainda um menino, um jovem, uma criança, um adolescente, agora, seguindo Pedro, ouvindo Pedro pregar, relata aquilo que Pedro falou a respeito do Senhor. Por que o boi como animal de carga? Por que o boi como símbolo, do Evangelho de Marcos? Porque o boi é um animal de carga. E no Evangelho de Marcos, Jesus, ele é aquele que trabalha em prol do seu povo. No Evangelho de Marcos, Jesus quase não descansa. Metade do Evangelho contempla a última semana da vida de Jesus. Metade está focada na semana da paixão. Mas no Evangelho de Marcos, você vê Jesus trabalhando muito. Ele quase não descansa. Por isso que nós encontramos tantas vezes, logo depois, em seguida, depois, logo adiante, essas expressões são comuns no Evangelho de Marcos. Também por ser um evangelho mais condensado e não dar tanta atenção a detalhes, muitas vezes, mas ele apresenta um Cristo que trabalha pelos seus. É por isso que o boi, animal de trabalho e de carga, tem como símbolo específico remetendo ao Evangelho de Marcos. Após vermos esses detalhes deste evangelho, escrito pelo jovem João Marcos, muito possivelmente baseado nos relatos de Pedro, entre os anos 50 a 70, na cidade de Roma e com destino aos romanos, eu quero extrair uma das cenas em que nós encontramos Cristo trabalhando por alguém, fazendo algo por alguém, no caso, pelos seus discípulos. Na semana que vem veremos sobre Mateus, na seguinte sobre Lucas e na última semana veremos sobre João. Antes de entrarmos no texto, queremos meditar esta noite, porque aqui nós estamos tendo uma mescla da perspectiva do Evangelho, mas sem esquecer que há uma mensagem de Cristo para cada um de nós essa noite. Eu queria dizer que este Evangelho de Marcos, junto com os evangelhos de Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Esse termo sinóticos significa com a mesma ótica ou com a mesma visão. Por isso nós encontramos tantos relatos correspondentes nesses 3 evangelhos. Já João, e vou falar mais disso no 4º domingo, é um evangelho diferente. Se Marcos, Mateus e Lucas podem ser chamados de biografias teológicas, João seria uma teologia biográfica. Vamos falar disso mais nos próximos domingos. Mas nesse momento eu quero convidar você para curvar a sua cabeça, para orarmos a Deus, pedindo que Ele nos abençoe
para a leitura e a meditação da palavra que teremos agora. Eterno, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta nova semana, nos traz a sua casa, com o teu povo, para abrir a tua palavra. Que aquilo que vamos ouvir, ler, pensar, refletir, seja unicamente para a honra e glória do seu nome. Que tudo que não for honra e glória do teu nome, seja retirado de nós e seja afastado deste local. E que possamos, Senhor, depois do teu poder, que atua em nós através da tua palavra, que venhamos a sair daqui melhor do que aqui chegamos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos, o capítulo 4, vamos abrir cada um a nossa Bíblia. Marcos, o capítulo 4. Há alguns relatos muito interessantes e eu quero compartilhar com você esta noite. Sabe que Marcos, o capítulo 4, nós encontramos nele, a partir do capítulo 4, é o segundo livro do Novo Testamento, mas começamos com ele exatamente porque nós temos ele como o primeiro entre os evangelhos. E sabe, o fato de Marcos ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, traz uma responsabilidade, uma importância grande no estudo. Infelizmente, dos 4 evangelhos, ele é o menos pesquisado, o menos estudado. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula extra na teologia, não existia essa disciplina, e o Dr. Osés Caldas Moura, que foi professor, ele dava uma aula extra num dos semestres, na tarde, às tardes, só sobre o evangelho de Marcos. Eu fiquei apaixonado pelo evangelho de Marcos, e tenho me debruçado um pouquinho sobre ele, e quanta riqueza há neste evangelho. Vamos ver algumas coisas essa noite. Marcos, o capítulo 4, a partir do verso 35, nós encontramos o que poderíamos chamar de um combo, um kit, um pacote de milagres. Sabe o combo? Quando você vai na lanchonete, tem o lanche, a batata e a bebida. Aqui nós encontramos um combo de milagres. Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41, nos apresentam Jesus acalmando a tempestade com os discípulos no barco. Deixa só eu abrir um parênteses. Existem alguns acontecimentos no ministério de Cristo que acontecem mais de uma vez. Por exemplo, são 2 as vezes que nós encontramos Jesus purificando o templo dos vendedores. Mateus e João nos relatam uma vez no começo do ministério e uma vez no final do ministério. Também são 2 as vezes que nós encontramos Jesus alimentando uma multidão e multiplicando alimento, pães e peixes. Na primeira multiplicação, ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E na segunda multiplicação, 4.000 homens. Também são 2 as vezes que nós encontramos Jesus acalmando a tempestade. A primeira, esta relatada em Marcos 4, você também encontra em Lucas capítulo 8 e em Mateus capítulo 8, que é quando Jesus acalma a tempestade na presença dos discípulos. Mas há uma segunda vez, esse relato está em Marcos 6, João 6 ou Mateus 14, que é quando Pedro anda sobre as águas. Também são 2 os momentos em que Jesus acalma a tempestade. Esta é a primeira delas. Então Marcos capítulo 4, versos 35 a 41 me mostram Jesus acalmando a tempestade. A partir do capítulo 5, nós encontramos um segundo milagre, a cura de um homem endemoniado, quando Jesus expulsa os demônios daquele homem. Na sequência, nós encontramos mais 2 milagres. Nós encontramos Jesus curando uma mulher com uma doença incurável naqueles dias, há 12 anos, com uma hemorragia, com fluxo de sangue. E no final desse pacote de 4 milagres,
Ainda no capítulo 5, nós encontramos o Senhor Jesus ressuscitando, a filha de Jairo. Acalmando a tempestade, o Evangelho nos mostra que Jesus é aquele que tem poder sobre as forças naturais, as forças da natureza. Na sequência, quando Cristo, quando ele expulsa demônios de um homem endemoniado, o Evangelho de Marcos está nos mostrando que Jesus também tem poder sobre as forças sobrenaturais, as forças espirituais. Na sequência, quando ele cura uma mulher com uma doença incurável em seus dias, o Evangelho nos relata que Cristo é aquele que tem poder também sobre as forças das enfermidades. E finalmente, quando ele ressuscita a filha de Jairo, o Evangelho está nos mostrando que Cristo é aquele que tem poder sobre a própria morte. Poder sobre as forças naturais, poder sobre as forças sobrenaturais, poder sobre as forças das enfermidades e poder sobre a força da própria morte. Você diz amém? Eu poderia fechar a Bíblia aqui, nós poderíamos orar e ir para casa, porque já vimos que há um Cristo relatado neste Evangelho que tem poder sobre toda e qualquer situação que nós passemos ou passamos ou estamos passando, amém? Mas eu quero me deter essa noite aqui no relato de Marcos 4, 35 a 41. Esse é um quadro do ano de 1633. Ele é um quadro pintado com tinta a óleo pelo grande pintor Rembrandt van Rijn, no período mais forte ou clássico das pinturas na Holanda. Rembrandt van Rijn era um pintor holandês. Começa a pintar no ano de 1606, século 17, e no ano de 1633 ele pinta esse quadro. O nome deste quadro é A Tempestade no Mar da Galileia. Esse quadro de Rembrandt van Rijn foi avaliado em 100 milhões de dólares. E ele, no ano de 1990, quando estava exposto no Museu Isabella Stewart Gardner, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos, ele foi roubado e se encontra desaparecido até hoje. Certamente, na parede de algum colecionador, em algum lugar do mundo, ele está. Vamos ler o relato que encontramos deste quadro. Este quadro é pintado a partir deste relato que vamos ler agora. Marcos 35 a 40, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Acompanhe comigo a leitura. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, lá no fundo do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Esta cena onde Jesus acalma a tempestade ocorre no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Se você der uma olhada depois em Mateus capítulo 8, verso 18, você vai ver que quando o texto de Marcos diz, sendo já tarde, lá em Mateus tem um relato de que Jesus havia trabalhado muito naquele dia, curado muitas pessoas, atendido muita gente, e agora o dia estava terminando, o sol estava se pondo, e Cristo dá uma ordem aos
Essa expressão, e eles despedindo as multidões, os discípulos, nos dá a entender que as pessoas não iriam embora por si próprias. Era necessário que eles dissessem: olha, por hoje já deu, o mestre precisa descansar. Porém, o texto nos mostra que após essa ordem de Cristo e os discípulos despedirem a multidão, ele entra em um barco rumo ao outro lado de onde estavam neste local, no Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. Porém, o texto bíblico relata que eles não obedecem os discípulos, porque o texto nos diz que Jesus entra no barco e outros barcos o seguiam. Imagine você agora, as pessoas dizendo: não, se ele vai para o outro lado, a gente vai atrás dele. E nem todos estavam atrás de Cristo porque criam que ele era o Messias. Muitos queriam pão, muitos queriam milagres, mas não estavam dispostos a abrir o coração a ele. O relato nos diz que quando eles haviam já passado algum tempo, se levanta um grande temporal de vento, a ponto de a água ser arremessada contra o barco e ele se encher de água. Como você pode observar, na região do Mar da Galileia, ele tem uma cadeia de montanhas. E as montanhas chegam até 200, 300 metros de altura. E o Mar da Galileia também está aproximadamente a 300, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, até hoje, é muito comum que naquele local, quando você vai até lá, caso um dia você vá, você pode reparar nisso, é muito comum se formarem temporais de vento, não é chuva. Por quê? O vento frio acima do topo das montanhas, quando se encontra com o ar mais quente ali da superfície da água, forma grandes temporais. Ainda hoje é comum, e naqueles dias também, que os pescadores ficassem em silêncio, pescando, seja no fim do dia ou de madrugada. O silêncio toma conta daquele local. E quando, vindo do leste, eles ouvissem um som, vai se formar um temporal de vento. É exatamente o que acontece nesse relato. Forma-se um grande temporal, período noturno, e o texto diz que os ventos eram tão fortes, açoitavam o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E o verso 38 diz que Jesus estava lá no fundo do barco, na popa. E um detalhe que Mateus e Lucas não apresentam, que Jesus, detalhe só do Evangelho de Marcos, que Jesus dormia na popa sobre um travesseiro. De repente, o barco sendo atacado pelas ondas, Jesus dormindo ali no travesseiro, os discípulos desesperados, e veja, estamos falando de pelo menos 4 homens que eram pescadores experientes. Pedro e André, pescadores, irmãos. Tiago e João, irmãos, pescadores experientes. E você conhece a música: Pedro, André, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. O temporal foi tão forte a ponto de 4 homens experientes do mar ficarem com medo de morrer. Isso nos mostra o quê? Que esta cena não foi uma cena comum. Não foi uma tempestade igual àqueles que estavam acostumados. Foi algo além do que comumente pescadores experientes costumavam passar. O texto diz que de repente os discípulos desesperados olham e veem Jesus dormindo. E você só encontra no Evangelho de Marcos o desespero deles em forma de pergunta. Nos outros evangelhos não há perguntas, há expressões. Mestre, acorde, nós vamos morrer. Aqui não. Aqui nós temos uma pergunta. Mestre, o senhor não se importa com a gente? E essa narrativa, ela está sustentada por um tripé de 3 perguntas. Esta é a primeira.
A pergunta que é feita de Cristo, dos discípulos para Cristo: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? O Senhor não importa se conosco que vamos morrer? Verso 38. Essa é a primeira das 3 perguntas que sustentam essa história. O texto nos diz então que Jesus, ele desperta, ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. Literalmente a tradução desse texto, do grego para o português, deveria ser: cala a boca. É o que ele fala, literalmente para o mar: cale a boca. Esse texto, essa passagem, essa expressão de Cristo tem uma ligação direta com Jonas, capítulo 1. Porque aqui Cristo está fazendo o trabalho que Deus faz lá no relato de Jonas, acalmando o mar. É o poder de Deus que acalma a tempestade. Jesus diz isso. Ele diz: acalma-te, emudece. E o texto diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. De repente, o silêncio de novo. Não há ondas, não há vento, não há nada. Um silêncio ensurdecedor para os discípulos. E agora vem a segunda pergunta que sustenta essa narrativa, a segunda desse tripé. Então lhes disse o Senhor: por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Literalmente, numa melhor tradução, Jesus pergunta: por que vocês são covardes? Por que vocês são medrosos? Por que vocês não têm fé? E logo na sequência, nós temos a terceira pergunta. A primeira, dos discípulos a Cristo: Senhor, não se importa se nós vamos morrer? A segunda, de Cristo para os discípulos: por que vocês são tão covardes e medrosos e não têm fé? E a terceira pergunta, uma pergunta retórica que não precisa de respostas, não dos discípulos para Cristo, não de Cristo para os discípulos, mas dos discípulos para eles mesmos, sem necessidade de resposta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, muitas vezes nós nos portamos exatamente como esses discípulos. Esses homens já haviam visto milagres. Esses homens haviam presenciado os próprios demônios dizendo que Jesus era o Santo de Deus. Se você der uma olhadinha em Marcos capítulo 3, há um relato em que Jesus, ele expulsa um demônio e o demônio diz: bem sei que tu és o Santo, vindo da parte de Deus. Os próprios demônios sabiam bem quem Cristo era, mas os discípulos ficam surpresos com o que Cristo faz. Mas, mais do que isso, o que me chama a atenção é que muitas vezes nós somos tão covardes ou medrosos quanto estes discípulos. Na hora da tempestade, na hora do aperto, na hora em que a situação ficou acima do esperado, porque, como eu disse, uma tempestade incomum até para pescadores experientes, ao invés de olharem para Cristo, eles olharam para as ondas. Ao invés de olharem para o Senhor da tempestade, eles olharam para a tempestade. E há uma ironia, há um fato até engraçado aqui. Porque o texto do Evangelho, como eu disse, só encontramos isso em Marcos. Diz, no verso 37, no verso 30 no verso exatamente. Verso 38, Jesus estava no fundo do barco, dormindo, mas não só dormindo. Ele estava em um travesseiro. Era muito comum, naqueles dias, que todo barco de pesca possuísse um travesseiro ou uma almofada feita de couro ou de outro material que tinha a seguinte função: durante o dia, enquanto estava trabalhando,
nos momentos de cansaço, o capitão do barco, o responsável por dar a direção ao barco, se sentava para que pudesse estar mais confortável. Mas à noite, nos momentos em que não havia peixe ou que ele estava se preparando um pouco antes de voltar para casa de manhã, ele utilizava, o capitão do barco, essa almofadinha para descansar. O que Marcos está nos dizendo é que no momento de maior crise dentro do barco, o capitão estava, Cristo estava, no lugar que pertence ao capitão. E mais do que isso, ele estava descansando. Sabe, há um texto na Bíblia que nós usamos de modo equivocado, lá de Abacuque, que usamos para pedir reverência na igreja. Não que não tenhamos que ter reverência, mas aquele texto está trazendo uma outra mensagem. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que Abacuque está dizendo é que nas piores cenas deste mundo, Deus continua no controle da embarcação. O que o texto de Marcos está nos dizendo é que na pior crise que você ou eu possamos passar, Cristo não tem nada fugindo ao seu controle. E o que o texto está dizendo em Marcos é que aqueles que olham mais para os problemas, mais para as tempestades, se esquecendo de quem está no barco ou do Senhor que guia a embarcação, são covardes e medrosos. E aqui, a palavrinha grega utilizada para medrosos, é a mesma utilizada no livro do Apocalipse, que diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Sabe, queridos, o medo ele é protetivo. Se eu estou andando na rua e vejo uma cobra, opa, dou um pulo para trás. Se eu estou com meu carro numa rodovia e tem um buraco, eu reduzo a velocidade. Não é desse tipo de medo que a Bíblia está falando. Ela está falando do medo de focar mais nas dificuldades do que no Deus a quem nós professamos seguir. Cristo olha para os discípulos e diz assim: vocês já não viram tantas coisas? Vocês já não presenciaram cenas que mostram quem eu sou? E o que mais me chama a atenção, eu imagino Cristo dizendo: vocês não confiam na minha palavra. E aqui há um outro detalhe no texto. A resposta para essa situação está bem no começo. Nós lemos logo no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus já tinha garantido que eles iam chegar do outro lado. Jesus disse: vamos para o outro lado. A palavra de Deus deveria ter sido o suficiente para, na hora da tempestade, os discípulos sim, terem algum tipo de medo, de aflição, mas logo lembrarem: opa, espera aí um pouquinho, o mestre está no barco, ele diz que a gente vai chegar do outro lado. Jesus entra no barco e outros barcos o seguiam. Quem sabe dezenas de barcos ali no mar da Galileia, havia apenas um, pelo menos um, em que não se deveria ter medo, que era exatamente no barco onde Cristo estava. Mas é nele que a gente vê um grande desespero daqueles que estavam com o mestre. Queridos, eu não sei que tipo de crise você já passou na vida. Eu não sei que crise você que está em casa me acompanhando pode estar passando agora. Eu não sei que luta você enfrenta na sua vida, na área financeira, emocional, na área familiar, espiritual. Não sei qual é a sua luta. Talvez você esteja passando ou vai passar em algum momento pela pior crise que você pode enfrentar. Talvez você já passou, mas talvez você não passou ainda pela pior crise que virá na sua vida. Mas haverá uma ainda pior, porque haverá um momento em que todos nós não poderemos mais nos reunir aqui. Haverá uma crise sem precedentes, quando as igrejas serão fechadas, quando a sua vida correr risco,
Quando você não puder mais adquirir, comprar, estar nos lugares com seus amigos, quando aqueles que você ama, quando aqueles a quem você ama virarem as costas para você. Ou seja, quando o barco começar a ser açoitado forte pelas ondas, quando começar a encher de água e parecer que vai afundar, o que nós vamos fazer? Para quem nós vamos olhar? Para as ondas ou para aquele que está na popa, no fundo do barco, dormindo? Sabe, queridos, existem muitas coisas que o Evangelho de Marcos nos ensina, e uma delas é esta: os discípulos não tiveram fé em Cristo. Eles tiveram dúvidas, e veja, não há problema ter dúvidas. Não há problemas você sentir medo e dizer: Senhor, eu estou angustiado, eu estou achando que o barco vai afundar. O problema grande é quando, sabendo que Cristo está no barco, eu continuo olhando para as ondas. Eu disse que esse é o primeiro relato dos dois em que Cristo acalma a tempestade. Marcos 4, Mateus 8, Lucas 8, mas eu disse que há um segundo que se encontra em Mateus 14, Marcos 6 e João 6. Eu quero encerrar lendo com você rapidamente João 6. João 6, dos versos 16 em diante. Aqui, entenda, é o segundo momento. Aqui agora onde iremos ler é o mesmo momento em que Mateus 14 relata que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Marcos suprime esse detalhe. Vamos ler. Ao descambar do dia, fim do dia outra vez, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado. Opa, algumas diferenças. Cristo não está. É também fim do dia, mas é os discípulos que decidem passar para o outro lado, não é o mestre que dá a ordem. Decidem passar para o outro lado, para o mar. Verso 17, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a se empolar, agitado por vento que soprava. Lembra que eu disse que era comum isso acontecer de novo? Numa segunda cena agora, os discípulos vão para o mar no fim do dia, o mestre não está com eles, por conta própria eles decidem entrar no barco, eles decidem ir para o outro lado, e quando eles estão no barco, já era de noite, Jesus não veio ter com eles, o vento começou a soprar. Verso 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, isso é 5 ou 6 quilômetros, tá bom? Eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. E aí Mateus, ele amplia a cena. Lembra o que eu disse? Marcos, o texto menor. Mateus amplia dizendo que Pedro diz: mestre, se é o Senhor, permita que eu vá. E então vem, e Pedro anda sobre as águas. Eles ficam possuídos de temor. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles logo, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Primeira cena, Jesus no barco com os discípulos. Segunda cena, os discípulos no barco sozinhos. Primeira cena, Jesus dormindo, começa o temporal de vento, eles ficam desesperados. Segunda cena, sozinhos no barco, começa o temporal de vento, eles ficam desesperados. Primeira cena, eles veem Jesus dormindo e se desesperam e perguntam: o Senhor não se importa conosco? Jesus levanta, acalma a tempestade e vai falar com os discípulos. Segunda cena, eles veem Jesus andando por sobre o mar, ficam possuídos de temor. Jesus diz assim: não tenha medo, sou eu. E quando eles entram no barco, o texto diz que na hora a tempestade se acalma. E isso é reforçado pelo fato do texto dizer: logo chegaram ao seu destino, porque com o mar calmo puderam agora chegar do outro lado. Vai haver momentos na sua vida em que você vai passar por crises. Eu queria encerrar com essa impressão na sua mente.
no casamento, na família, crises espirituais, coisas que talvez você pense serem insuportáveis na sua vida. Você vai clamar a Deus. E na hora, Cristo vai se levantar, vai acalmar a tempestade da sua vida. E você diz amém? Certamente você já passou por cenas assim. Mas eu queria dizer para você, que a semelhança da segunda cena, vai haver momentos que você vai estar na tempestade. Problemas financeiros, espirituais, problemas emocionais. Você vai olhar para o fundo do barco e aparentemente você não vai ver Cristo. E você vai clamar. E nessas horas, Ele não vai se levantar e acalmar a tempestade. Ele vai se levantar e dizer: filho, eu vou acalmar o teu coração para você passar pela tempestade. Na primeira cena, Cristo se levanta e resolve o problema dos discípulos. O mar se acalma. Na segunda cena, Cristo aparece e diz: não tenham medo, sou eu. E quando Ele entra no barco, o problema se acalma. Eu não sei qual dos dois momentos você está passando agora. Eu não sei se Cristo está se levantando e resolvendo, ou se Ele está dizendo: filho, essa é para você crescer. Esse aqui é um momento para você se desenvolver. Porque Tiago diz que as provações fortalecem o nosso caráter. E a única coisa que levaremos deste mundo para o céu é um caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Mas eu queria dizer para você essa noite, em nome de Jesus, seja qual for a situação em que você está vendo Cristo acalmar a tempestade, ou que você não está vendo, Ele está acalmando o seu coração, o meu apelo é: não saia do barco. Porque onde Cristo está, dentro do barco, é o local mais seguro para estar. Eu vejo muitas pessoas abandonando a fé. Hoje falei com um rapaz que me disse: pastor, infelizmente o tempo de adventista para mim já acabou, vou frequentar outra igreja. Eu disse: filho, eu só posso orar por você, mas cuidado com o pecado contra o Espírito Santo. Você conhece o caminho da verdade. E ele me perguntou: e o que é o pecado contra o Espírito Santo? Está lá para eu responder no meu WhatsApp. Quando chegar em casa eu vou fazer isso. Vou visitá-lo essa semana. Eu vejo muitos saindo da igreja dizendo: o irmão pisou no meu pé, a irmã me olhou torto. Queridos, isso não é motivo para nós abandonarmos os caminhos do Senhor. A igreja não é um clube social onde eu vou para me sentir bem. A igreja é um hospital onde eu vou para me encontrar com o médico dos médicos. A igreja é o porto seguro onde eu posso me encontrar com o meu Salvador e ter certeza que mesmo que as ondas açoitem o barco, Cristo disse: nós vamos chegar do outro lado. Ele prometeu que esse barco vai chegar do outro lado, queridos. É insanidade pular do barco. É loucura da minha parte dizer: no mar revolto é melhor do que dentro do barco. Sabe, certa vez eu ouvi a história, eu encerro com ela, de dois homens amigos que passaram a vida juntos. Viveram tudo que a vida pode oferecer, não queriam saber de Deus, aproveitaram tudo. Um dia um deles ficou doente. E esse amigo, que estava bem, estava são, não saía ao lado do seu amigo doente. E um dia, numa crise, antes da sua morte, aquele amigo que estava bem, sentado na cadeira ao lado da cama do seu amigo doente, segurou na mão do amigo doente no momento ali antes da morte e disse: aguenta firme. Segurou na mão dele e disse: aguenta, segura. E o amigo, antes de morrer, disse assim: segurar firme em quê? Segurar firme em quem? A vida com Cristo é difícil? Claro que é. No mundo tereis aflições, mas não tenha medo, porque eu venci o mundo. A vida fora dos caminhos de Deus, queridos, é muito mais difícil do que com Cristo. Imagine que se você é abandonado numa selva onde você nunca esteve,
e você tem que passar um tempo ali, você preferia estar lá sozinho ou com alguém que já esteve lá? Cristo é aquele que já passou por todos os caminhos que você pode trilhar nesse mundo, e Ele venceu. E o apelo dele para nós essa noite é: não pule do barco. Em abril de 2021, num domingo nos mudamos para o Jacarandá, lá em Engenheiro Coelho. Morávamos no centro da cidade. Uma semana depois, Luana começa a tossir, ter problemas respiratórios. Na terça-feira ela estava sendo internada, minha esposa, no Hospital Adventista de São Paulo. E ela estava muito mal. Eu fiz testes, não deu nada, ela positivou para Covid. Voltei na terça de manhã para casa, deixei o celular com ela, falamos na terça, falamos na quarta. Não consegui falar com ela no fim do dia. Dr. Dorival, médico do hospital, me ligou e disse: Júlia, ela não está bem. 33% do pulmão está comprometido. Não consegui falar com ela na quinta-feira. E o médico me ligou e falou: olha, pastor, eu tenho que ser bem sincero, ela está piorando. 50% do pulmão está comprometido. Não consegui falar com ele na sexta, nem com ela. Aliás, na sexta ele me ligou e disse: ela continua mal. E sabe, eu já tinha pregado esse sermão algumas vezes, mas agora eu precisava viver aquilo que eu pregava. Eu precisava de forças desse Cristo, que não estava acalmando a tempestade, mas que tinha prometido acalmar o meu coração para eu atravessar a tempestade. Em isolamento, eu, meu filho de 6 anos, a Raabe, estava com 12, 13. Passamos o sábado de manhã em casa, só nós 3. E eu lembro que eu reuni os 2 e disse: filhos, vocês sabem que talvez mamãe não volte para casa. Josué disse: tudo bem, papai, porque depois ela vai ressuscitar. Era meio-dia, eu saí de casa, deixei eles em casa, fui do outro lado da rua chorar debaixo de uma árvore. E eu não sei explicar para vocês, Deus me deu uma paz tão grande, mas tão grande, que quando eu voltei para casa, eu tinha convicção de que Luana não ia voltar. E eu já comecei a pensar: bom, o que eu vou falar no funeral dela para ajudar a alcançar aqueles que vão estar lá? Deus já me mostrou o futuro na minha mente, como iria ser a minha vida com os meus filhos. E Ele me deu tanta certeza de que Ele ia dar forças, que eu tive paz, calma, tranquilidade. E eu estava em paz, para daí uns dias, quem sabe, enterrar a esposa. Mas sabe, quando você menos espera, Deus se mostra presente. Era 4 horas da tarde, a Luana me ligou no WhatsApp com um sorriso no rosto. Os médicos haviam tentado um procedimento que é dar o plasma sanguíneo de quem já foi curado para ela. Isso foi na quinta tarde, e no sábado ela estava se recuperando. E na terça-feira eu fui buscá-la e trouxe para casa. Mas eu cheguei a ver Cristo acalmando, eu senti Cristo acalmando o meu coração, e eu cheguei a não ver Ele acalmando a tempestade. Ela poderia não ter voltado, mas eu tenho certeza que Deus estava ali, eu enxergando ou não enxergando. Que Deus abençoe você e te ajude a não pular do barco, porque é dentro do barco que o Mestre está. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eterno, obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque mesmo quando não enxergamos o Senhor resolvendo os problemas da nossa vida, podemos ter certeza que o Senhor está lá, acalmando o nosso coração, para enfrentarmos as lutas que precisamos enfrentar, porque precisamos crescer em Cristo Jesus. A todos que aqui estão essa noite, àqueles que me acompanham pelas redes sociais, pela internet, se o Senhor não está se mostrando acalmando a tempestade, eu imploro, levante-se e acalme o coração desse crente, dessa crente. E temos certeza que no final, porque o Senhor prometeu, nós vamos chegar do outro lado, na Canaã celestial. É só um pouco mais, falta só um pouquinho para isso se concretizar. Agora tão perto do fim, tão perto de casa,
não permita que venhamos a desistir. Perdoa os momentos em que desconfiamos do Senhor e cuida de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.